Ele saiu do setor de alimentação para uma grande empresa do varejo. Diz que de chapeiro para conselheiro e que ser CEO numa empresa é só o meio do caminho. Pois olha, é a partir dessa história, dessa experiência, de todo o conhecimento do nosso entrevistado de hoje, que vamos falar aqui no Rumo Certo sobre essa trajetória de um profissional dentro de uma empresa. Aqui comigo, especialista no assunto, Faria Souza, lá de São Paulo, CEO da Board Academy. Faria, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Um prazer enorme estar com você aqui e todos os nossos telespectadores aqui do Rumo Certo. Vai ser um papo delicioso, eu tenho certeza. E produtivo, eu espero. Que bom que vai ser, sim, tenho certeza. Hoje, a edição especial hoje do Rumo Certo, falaremos por quase uma hora aqui, trazendo muito da sua experiência, do seu conhecimento, compartilhando todo esse seu conhecimento para levar, para instigar outros empresários, outros empreendedores, Brasil afora. E aí, para começar, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, né? Fiz uma brincadeira aqui no início do que havia lido a seu respeito, de chapeiro para conselheiro. Me fale um pouquinho desse caminho aí e do trabalho que você desenvolve hoje na Board Academy. Muito bem, Sebastião. Primeiro, eu tenho um prazer enorme, um orgulho de ter passado aí por uma grande empresa, uma multinacional, começado lá como atendente de restaurante, como chapeiro que a gente fala. Você sabe, Sebastião, que no início o meu grande desafio era cuidar de uma chapa de hambúrgueres. E ao longo da minha carreira, obviamente, cada vez mais pessoas foram acreditando no meu trabalho, foram acreditando e confiando no desenvolvimento das pessoas e eu acabei aproveitando bastante essas oportunidades de crescer. Só para você ter ideia, nessa primeira empresa onde eu atuei, uma multinacional americana de hambúrgueres, lá eu permaneci por quase 14 anos e tive a oportunidade de ser promovido 12 vezes. E aí aqui fica o primeiro grande ensinamento, né, dessa escola que me deixou, Sebastião, que a gente precisa estar preparado para as oportunidades. Parece um pouco clichê isso, mas não tem jeito, né? No mercado cada vez mais acelerado, mais ágil, que a gente o tempo todo acaba sendo bombardeado por novas tecnologias, como, por exemplo, a gente teve recentemente as novidades aí ligadas a inteligências artificiais. Então, nessa cadeia de restaurantes americana, eu permaneci lá por quase 15 anos e foi a minha grande escola inicial, onde eu tive o principal aprendizado foi são pessoas no final do dia que fazem grandes resultados, bons resultados e, claro, seguindo processos, a gente consegue ter aí nos negócios uma previsibilidade melhor daquilo que a gente se planeja, se propõe a fazer com clientes, fornecedores, funcionários, obviamente, colaboradores ali na empresa onde a gente está atuando. Então, num primeiro momento, o grande aprendizado que a gente fica aqui é as pessoas em primeiro lugar, né, Sebastião? Bom, e aí, nessa sequência, eu vou explorar um pouquinho mais sobre oportunidades, que você fez referência aí, o que caracteriza a oportunidade, como estar preparado, mas quero saber um pouquinho mais da trajetória. Aí você está lá ainda na chapa de hambúrguer da grande multinacional, que a gente conhece bem, mas você evoluiu depois e mudou, inclusive, para uma grande loja do varejo, né? Na área mais de construção, enfim, de casa. Mas como é que se deu essa trajetória também, essa mudança, depois de 14 anos? Como é que foi essa evolução? Isso. A minha última posição nessa grande empresa, então, de alimentação, né, de fast food que a gente fala, foi como regional. Então, naquela época, Sebastião, eu tomava conta, era responsável por um time de um pouco mais de 2.000 colaboradores, sendo responsável aí pelas regiões do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. A gente estava falando ali de pelo menos quase 100 unidades dessa marca. E uma coisa muito interessante aqui, Sebastião, eu me lembro bem que eu entrei nessa cadeia, nessa rede de restaurantes em 1993 e eles tinham naquela época, Sebastião, uma meta que era até o ano 2000 ter 500 lojas aqui no Brasil e em 93 eles tinham um pouco mais de 100 lojas. Então eu pensei comigo, né? Eles vão precisar de gente preparada para crescer. E aí sim, eu falei, opa, isso é uma grande oportunidade e eu vou me preparar para aproveitar essa oportunidade, e foi o que aconteceu. Me lembro muito bem que no ano 2000, quando o Brasil comemorou 500 anos de descoberta do Brasil,
a gente estava inaugurando nessa data a loja de número 500, né? Então, assim, isso mostra que uma grande empresa, quando tem visão de futuro, ela pode chegar lá, mas, claro, precisa de muita agilidade, muita atenção ao mercado e, principalmente, ajudando clientes e colaboradores, né? E aí, de lá, então, eu aceitei uma proposta para fazer o startup da operação do principal concorrente dessa empresa de alimentação aqui no Brasil. Atuei, então, morei durante quase um ano na Cidade do México, entendendo como funcionava ali aquela operação, quais eram naquele momento os principais indicadores que a marca precisava ter aqui no Brasil. E ao voltar para o Brasil, então, a gente fez o startup da operação e nessa rede eu também permaneci por 4 anos, atuando aí como diretor de operações. E aí sim, recebi o convite para fazer parte de uma rede de home center aqui no Brasil. E aí, aqui vem a primeira grande diferença de atuação. Eu deixei de atuar em empresas americanas, Sebastião, para atuar em empresa francesa, né, europeia, que tem um ritmo, uma velocidade completamente diferente, mas que no final das contas, novamente, quem toca esses negócios são pessoas, né? Então, deixar de vender alimentação para vender material de construção e decoração é um grande desafio, obviamente. O ciclo de venda é diferente, mas no final do dia a gente sabe que são pessoas que tocam esses negócios, né? E foi um belo de um desafio. Maravilha. E hoje você atua como conselheiro, então, de grandes empresas? Exatamente. Médias e grandes empresas, né? Hoje eu estou à frente aí, então, de 4 conselhos, 2 conselhos de empresas que são SAs e, por força de lei, precisam ter aí o seu conselho de administração. Então, atuo como conselheiro de administração. E 2 outras empresas eu atuo como conselheiro consultivo. E aí, Sebastião, a principal diferença entre essa atuação, esses papéis, é que no conselho de administração eu sou responsável na pessoa física também pelas decisões e deliberações aí daquele conselho. E no caso do conselho consultivo, que são empresas médias, empresas que estão no processo de crescimento, aí eu não tenho essa responsabilidade. O meu papel ali é só realmente recomendar que o empresário, o dono, o fundador daquela empresa possa seguir o nosso aconselhamento. Não, então, maravilha. Eu li um material sobre você e aí você diz lá, uma frase que eu abri aqui também, de que ser CEO de uma empresa é só o meio do caminho. O que você quer dizer com isso? Bom, primeiro que eu aprendi ao longo desse tempo, Sebastião, muito interessante, né? Me fizeram uma pergunta recentemente sobre isso, né? Você como CEO de uma empresa, como número 1 de uma empresa, como é que você faz para ser bem sucedido, né? Aí eu falei, olha, isso é a parte mais fácil. Tá de bate pronto aqui, eu já posso responder, que é tomar boas decisões, né? Ao longo da posição aí, da atuação como CEO, você tomando boas decisões, certamente você vai fazer com que a empresa cresça e você acerte mais do que erre. E que esse saldo seja positivo. E aí essa pessoa me perguntou, tá, mas como é que faz para tomar boas decisões? Eu falei, mais fácil ainda, ter experiência. Quanto mais experiência você tiver, certamente você vai tomar melhores decisões. E para ter experiência, Sebastião, certamente a gente tem que ter errado muito. Então as decisões ruins ou as más decisões que eu tomei ao longo da carreira, certamente me prepararam para que hoje eu atue aí como conselheiro e também CEO aqui da Board Academy, recomendando aquilo que realmente faz mais sentido para que as empresas possam crescer, ou pelo menos pavimentando, iluminando e sinalizando aí a rodovia desses negócios para o futuro, né? É um processo, né, Farias? Mas me chama muita atenção quando eu ouço histórias são sempre instigantes, né? E queria entender desse seu processo aí de crescimento, que ele foi ao mesmo tempo meteórico, eu diria, né? Se a gente for pensar na trajetória de vida, você tão jovem ainda também, com essa bagagem já. O que você identifica hoje de mais certo que você fez para ter dado certo e também dos erros? Quais foram os que também te fizeram crescer nesse processo aí, né? Depois a gente vai entrar naquela questão de valorização pessoal, que é a visão que você tinha do quanto pessoas são importantes no processo todo. Mas trazendo para a sua história mesmo, para esse crescimento, para a sua formação, o que você identifica olhando hoje para o Farias lá de antes dos hambúrgueres, talvez, ou no comecinho dos hambúrgueres?
Sim, e se eu pudesse voltar no tempo, né, Sebastião, e dar um recado para o Farias jovem, né, se eu pudesse resumir a tua questão aqui, seria o seguinte: aproveita o conhecimento que você tem, né, as pessoas e conexões que você tem, usando aí o sobrenome da onde você está, da empresa, para abrir e ajudar as pessoas. Porque assim, eu aprendi ao longo desse tempo todo, Sebastião, olha que coisa interessante. E aí, essa frase me marca e me leva para sempre, que você está onde você se coloca. Então, eu sempre busquei crescer, eu sempre busquei, desafiei os meus líderes e chefes a me dar mais demandas, mais desafios. E uma pessoa que cresce na empresa é aquela que procura por problemas para resolver, Sebastião. Não tem jeito. Se você que está ouvindo a gente aqui, você quer crescer, você busca esse crescimento, você tem que estar o tempo todo buscando problemas na empresa, no negócio. Para quê? Para realmente entender melhor, entregar melhor para o cliente, para o colaborador. Ou seja, você tem que gostar de resolver problemas. E aí, uma vírgula aqui, para quê? Para dizer que ao longo da minha trajetória eu estudei muito e venho estudando. E, aliás, essa é uma das dicas aqui, Sebastião. Não tem jeito. Todo conhecimento ele é provisório e incompleto. Então, você precisa o tempo todo estar se atualizando. Já falam aí os professores, o lifelong learning. Para a vida inteira, a gente vai precisar se atualizar. E por isso que eu insisto, todo conhecimento é provisório, é incompleto, logo você precisa estar se atualizando o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, ajudando, apoiando e resolvendo, antecipando problemas de um lado, e do outro lado, claro, o tempo todo se atualizando. Sem isso é muito difícil crescer, Sebastião. É buscar conhecimento sempre, né? É a máxima sempre. Agora, mas tem muito de perfil nisso também, né, Farias? Esse é o perfil, já está na sua veia, essa visão talvez da solução para o problema. Você diz buscando sempre o problema, buscando resolver o problema, né? É ver a solução, ver pela solução, né? Mas então, isso é perfil seu, a gente aprende a ser assim, a ter essa visão mais aberta, para além do conhecimento técnico que se precisa buscar. Como é que você vê isso também, lidando com pessoas, como você lidou tanto na sua trajetória? Sim, sem dúvida. Tem algumas habilidades, Sebastião, que eu acho que a gente pode desenvolver, e fica a dica aqui para cada um que está acompanhando a gente, que eu costumo falar que são os 6 de um bom profissional, né? De um profissional de alta performance. E eu poderia falar até mais, os segredos da alta performance desses profissionais. E o primeiro deles, eu posso listar aqui, que é curiosidade, né? Então, um bom profissional antenado e atualizado, ele precisa ser curioso, saber quais são os movimentos silenciosos do mercado que ele pode aproveitar dentro da sua empresa, do seu negócio, implementando ali, de repente, alguma iniciativa para melhorar a vida do cliente, do colaborador, do seu fornecedor. Então, a primeira dica que eu daria aqui é esteja o tempo todo muito ligado nas tendências que estão acontecendo no mercado, nos movimentos silenciosos, e para isso você precisa ser curioso. A segunda habilidade, Sebastião, que eu poderia deixar aqui, que é muito importante, desde o chapeiro ao conselheiro, é a comunicação. Saber se comunicar de forma clara, né, direta, essa clareza que a gente traz nos negócios é super importante. E só lembrando, né, comunicação é aquilo que se entende, não aquilo que se emite, aquilo que se fala ou se escreve. Então é importante sempre ter essa clareza na comunicação com clientes, fornecedores e, obviamente, com colaboradores. Então, se eu pudesse destacar aqui 2 6 importantes. Claro, poderia também falar de confiança para o processo de crescimento, é básico, né? Eu costumo dizer que nenhum empresário, dificilmente, Sebastião, um empresário, ele vai abrir a cozinha do negócio dele para uma pessoa, um conselheiro que ele não confia ainda, né? Então, confiança também faz parte aí dos pilares para ser bem sucedido na trajetória aí e chegar e alcançar cargos ou desafios maiores. Pois é, desafios, né? A gente está falando de desafios aqui para lideranças também. E falando nisso, você lembrou aí no primeiro C, talvez, da curiosidade,
que é preciso estar atento sempre às mudanças, né? E a gente tem vivido um período de mudanças e tanto, não só tecnológicas, não só mudanças técnicas, mas mudança de comportamento mesmo, né? Dentro das corporações, do consumidor, exigências que são outras também. Você tem visto isso assim, mudou muito dos anos, enfim, sei lá, de antes da pandemia, 10, 20 anos atrás, para hoje, e muda com isso também a postura dentro das empresas, das lideranças, dos CEOs. A gente está tateando ainda muito nisso, Farias? Como você vê essa mudança toda e esse acompanhamento? Bom, primeiro que a gente tem uma jornada longa a percorrer aqui no mercado brasileiro, Sebastião. Certamente algumas empresas lá fora, principalmente no mercado americano, europeu, a gente já vê acontecendo isso, como, por exemplo, lideranças que estão mais próximas dos seus liderados, né? Então, a proximidade e a simplicidade fazem toda a diferença na condução dessas empresas. Do lado do cliente, é importante deixar muito claro que o cliente ele tem que estar no centro das decisões. Eu vejo algumas empresas, inclusive americanas, que colocam aí nas suas reuniões de conselho uma cadeira com o nome lá e cliente, né? Porque precisa o tempo todo a gente estar ouvindo e entendendo quais são as demandas do cliente. E mais do que isso, né? Com um movimento que não é moda, definitivamente não é moda, ESG, que é o ambiental, o social e a governança, cada vez mais as empresas precisam estar muito antenadas, porque não adianta lucro a qualquer preço, Sebastião. Precisa devolver um pouco para a sociedade, para a comunidade da onde aquela empresa faz parte, né? Porque a gente precisa ter esse equilíbrio o tempo todo. Além disso, a gente fala muito de diversidade em todos os níveis, cargos. Não dá para a gente ter 10, 20% só, por exemplo, de mulheres em assentos de conselho. A gente precisa ter essa diversidade, por quê? Eu costumo dizer que cada um de nós está subindo a mesma montanha de lados diferentes. Logo, cada um tem uma visão do negócio. Né? E para que a gente não tenha pontos cegos, é importante ter também diversidade. Mas é importante também falar que é um grande desafio, uma jornada longa, Sebastião, que a gente está enfrentando aqui no Brasil, de levantar essa bandeira e ter ações contundentes para ter realmente mais diversidade, não só nos conselhos, mas todos os níveis aí das empresas no Brasil, tá? Ótimo, não, vamos falar mais sobre isso. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Farias, mas quero entrar um pouco mais nisso para mostrar o quanto é importante a transparência nisso também, né? Como você disse, não é moda, é preciso sim a gente entrar nesse movimento, participar desse movimento, mas com ações pontuais e transparentes também. Eu quero a sua avaliação um pouquinho mais no próximo bloco, então. Vou fazer um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência, tá bom? Muito bem. Você de casa também? Continue com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo de hoje. Voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, edição especial de hoje, quase 1 hora de conversa e precisaria mais do que isso hoje, eu diria, porque a conversa é para lá de interessante. Estamos falando sobre crescimento, evolução, inclusão, diversidade, enfim, de tudo um pouco, mas que mostra a trajetória profissional de evolução dentro de uma empresa e evolução não só pessoal, mas de todo um conjunto, de toda a corporação e que envolve também o consumidor, é claro. Continuamos na conversa, está aqui comigo Farias Souza, que tem uma história fantástica, nos contou já no primeiro bloco. Ele é CEO da Bord Academia e contou a história dele de trajetória. Começou como chapeiro, cuidando de hambúrgueres, lá numa multinacional de fast food, passou por departamento também de uma grande empresa de varejo, da linha de construção e produtos para casa, e hoje é um conselheiro, né? Acaba participando de grandes decisões em grandes corporações também. E está aí se disponibilizando hoje a trazer um pouco, eu diria um pouco só de todo esse conhecimento para a gente compartilhar aqui, para instigar também outros empresários, outros empreendedores. A gente terminou o bloco anterior com uma provocação interessante aí, né, Farias? Você falava do quanto é importante hoje as empresas, os empresários, as lideranças
estarem mais do que antenados, mas participarem do movimento de transformação que estamos vivendo na sociedade. E que isso não é moda, né? Que é preciso ter transparência e ações pontuais. Me fale um pouco mais sobre isso, assim, que ações pontuais para que isso não fique só no discurso e também não na plaquinha na entrada do escritório dizendo que a gente tem ações de missão e ações dentro das empresas. Foi-se esse tempo, né, Farias? Foi-se esse tempo e realmente o consumidor, a sociedade, Sebastião, não aceita mais, né, empresas que fazem o chamado greenwashing, o marketing daquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo na minha empresa, mas de maneira contundente não está acontecendo, né? Eu costumo dizer muito que no mundo dos negócios, o novo mundo dos negócios, Sebastião, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. E a gente tem que ter muito cuidado, né, na condução desses negócios, dessas novas lideranças que estão chegando aí à frente das empresas. Seja um novo CEO, um novo diretor à frente de um departamento, determinado departamento, é importante que esse diretor, essa nova liderança, esteja muito preparado para realmente levar para o mercado, para a sociedade ou para os seus clientes aquilo que a empresa tem como forte, né? Então, cultura faz muito parte disso, é um pilar forte. Já dizia aí Peter Drucker, né? A cultura como estratégia no café da manhã. Então, a cultura das empresas cada vez mais vai ser muito importante. E aí você trouxe um pilar, né, que é a transparência. No mundo dos negócios atual, não dá para a gente tocar mais, levar esses negócios para frente sem ter transparência. Com todos os stakeholders, né? Então fornecedores, principalmente clientes e colaboradores, aqueles que são envolvidos, os investidores da sua companhia. Então é importante que você tenha aí não só a transparência, que é o básico, é basilar esse tema de transparência, mas claro, que possa reportar aí que caminhos a empresa está tomando para o futuro. Então, se você vai fazer um M&A, que é uma aquisição de uma empresa, é importante no momento certo, obviamente, deixar claro isso para investidores, colaboradores, porque, novamente, no M&A a gente está falando de cultura, né? Uma cultura adquirindo, né? Fazendo aquisição de uma outra empresa, uma outra cultura. Então, se isso não estiver bem planejado, bem organizado, certamente a empresa vai sofrer por conta de não ter essa transparência, essa clareza no seu método de comunicação aí com os stakeholders, né? Pois é, e não é sustentável, né, Farias? Se não mudar, se não entrar nesse processo que é positivo, né, não se sustenta, né? Como é que é o nosso cenário hoje? Você até fez uma referência no bloco anterior, mas puxando um pouquinho mais para empresas tradicionais que a gente tem aqui no Brasil, né? Você trabalhou com grandes multinacionais, mas mesmo nossas empresas aqui, como você vê pelo conhecimento que você tem também, dessa transição, como está acontecendo isso, né? Porque é difícil, às vezes, mudar uma tradição, entender que a postura tem que ser diferente, o propósito passou um ativo cada vez mais forte nas empresas, né? A identidade, essa valorização pessoal, humanização, quer dizer, são até termos quase que novos que a gente tem usado muito e imprescindíveis para crescimento e desenvolvimento de qualquer corporação. Mas como é que tem sido essa transição? Nós estamos em que passo nesse caminho aí? Olha, esse é um outro grande desafio, Sebastião, porque no Brasil a gente tem uma camada de empresas, e aí eu posso falar aqui de mais de 67, quase 70 mil empresas hoje no Brasil, que tem porte e complexidade para implementarem os seus conselhos, seja num primeiro passo ali o conselho consultivo. E essa é a solução, ou uma das soluções, Sebastião, para que a gente tenha esses negócios mais perenes, tá? Só para você ter ideia, recentemente, infelizmente, a gente teve algumas notícias aqui no Brasil e batemos recordes de recuperações judiciais. E por que isso, né? Porque a gente tem dificuldade em fazer um bom plano de sucessão nesses negócios, principalmente familiares. A gente sabe que aqui no Brasil mais de 90% dos negócios são com seu núcleo familiar, com empresas familiares. Então essas empresas, esses núcleos familiares precisam de ajuda. Dificilmente vão conseguir fazer essa transição, como você bem colocou, para essa nova era de negócios, de fazer negócios, não só no Brasil, no mundo, se não tiver um bom planejamento sucessório.
né? A gente vê que, infelizmente, boa parte das empresas não consegue chegar no seu neto. Então, tem lá o fundador, o patriarca da empresa, que funda a empresa, consegue até passar para o seu filho, mas não chega no neto. Essa empresa, ou ela, infelizmente, ela quebra, ou ela é vendida, é adquirida por uma outra empresa, mas não consegue se perdurar, ser perene. Por quê? Precisa se atualizar. Novamente eu volto naquela frase, né? Todo conhecimento é provisório e incompleto, e se a família se fechar no seu mundo, certamente ela vai estar perdendo a oportunidade e precisa sim de ajuda de externa, né? Ajuda de consultores no primeiro momento, de conselheiros para apoiar essa empresa, levando aí, preparando essa empresa para o futuro. Não tem jeito, tem que pagar esse pedágio, Sebastião. Sim. O pedágio do conhecimento que eu falo, né? Então, buscar conhecimento, certamente, é um bom passo, é um passo de fé para os empresários brasileiros buscarem aí a perenidade dos seus negócios. Então, e nesse caso da sucessão, você está me dizendo que a questão é mais do que gestão financeira, exatamente? Ela pode ser um problema também, que a empresa pode quebrar, mas essa questão cultural, como é que se dá esse planejamento de sucessão? Quando começa para chegar até o neto, por exemplo? Porque se uma empresa está rendendo, em tese, ela se mantém, enfim, mas hoje não se mantém só mais por isso, né Farias? Não. E é isso, como é que se dá esse processo de sucessão? A sucessão não é de um dia para outro, não é hoje que a gente decide, não, vem cá, meu filho, você vai assumir agora. Como é que é esse processo? É educação isso? É cultura, Farias? Muito boa pergunta. Primeiro, o melhor momento para pensar em sucessão ou um plano de sucessão, Sebastião, foi há 5 anos atrás. Agora é o segundo melhor momento. Então já fica por aqui. Se você na tua empresa, no teu negócio, ainda não tem um bom planejamento sucessório, você está perdendo tempo, você precisa urgentemente buscar isso, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura de se planejar, de se antecipar principalmente, Sebastião. A gente vê muito por alguns segmentos, como, por exemplo, seguros aqui no Brasil, sofre muito porque o brasileiro não tem esse nível de consciência da importância de ter aí, então, um planejamento, né? Um seguro de vida, de carro, de automóvel, essa coisa toda. Então, a gente tem esse aí um grande desafio. E aqui, eu costumo dizer que, normalmente, né? Como é que a gente vence esse desafio novamente, né? Buscando ajuda, apoio de quem já passou por isso. Então, você empresário que conhece aí, tem lá no seu círculo de amizade, outros empresários que conseguiram passar por esse desafio da sucessão, converse, né? Busque aumentar o teu nível de consciência, porque tem saída, tem solução. A gente vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui de uma grande empresa, a maior locadora de carros do Brasil, Sebastião. Ela fez um plano de sucessão há 20 anos atrás, dizendo o seguinte, que os filhos dos fundadores não iriam trabalhar na empresa enquanto não se formassem fora do Brasil e não tivessem à frente de grandes negócios, atuando como diretores, se levam dessas empresas, para aí sim poderem ingressar na empresa. Então, ou seja, eles foram buscar conhecimento, formação, desenvolvimento, certificação fora dos seus negócios, para aí sim, quando eles estavam realmente preparados, eles puderam voltar para a empresa e tocar os seus negócios. Então, assim, um bom planejamento sucessório certamente vai ajudar na perenidade das empresas, mas é um belo de um desafio, tá, Sebastião? É um processão mesmo, leva tempo, né? É igual o planejamento previdenciário que a gente tem que pensar na vida da gente, não é no dia que a gente quer se aposentar que pronto, se aposentou, precisa de um planejamento, é a vida inteira. Agora, Farias, tem alguns segmentos já mais antenados nesse processo? Gosto muito desse tema sucessão. Eu vivi muito numa época, num período no segmento agro, enquanto jornalista também, e lembro que víamos muito isso com dificuldade em regiões promissoras aqui do Mato Grosso, no Centro-Oeste, porque tínhamos grandes corporações, grandes empresas e com uma grande dificuldade de sucessão. Porque 30, 40 anos atrás, quando muitas dessas áreas foram exploradas, ou até mais, quem explorou, ou os primeiros, quem começou, passou por muitas dificuldades. E nessa dificuldade toda, até na linguagem do dia a dia com os filhos, sim, havia muita explanação dessa dificuldade. Imagina que os filhos, ouvindo isso, não queriam continuar nisso, foram seguir para outros caminhos, né?
Por isso que eu digo que até a linguagem também no processo ele ajuda aí, né? Mas o principal, hoje a gente já vê um movimento bastante interessante no agro de novo, volto para um segmento que eu trabalhei muito tempo, de retorno mesmo, de filhos que foram estudar, se profissionalizaram e voltaram para tocar suas propriedades, pequenas que sejam ou grandes fazendas que sejam. E aí, nesse sentido, para afunilar na pergunta lá, há alguns segmentos já mais preparados para essa sucessão ou já mais antenados com esse movimento, talvez por conta da tecnologia? Como é que você vê isso também? Eu tenho visto assim por região, tá? E aí, Sebastião, bem interessante, quando a gente fala da região sudeste, um pouco mais antenada e preparada, se planejando melhor aí para esses planos sucessórios. E aí, quando a gente vai para segmento, a área de tecnologia, então ela está muito ligada. Aliás, tem aqui uma informação, Sebastião, que a área de tecnologia, principalmente as startups que estão nascendo, já nascem aí, então, o seu conselho consultivo constituído, na maioria das vezes aí, então, um tripé, que é um contador, um advogado e pelo menos um conselheiro. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, já nascendo empresas com muito cuidado, olhando para o processo de governança. E aí eu vou trazer aqui um tema um pouco novo, que é a governança proativa, mais do que a corporativa, Sebastião, é aquela que antecede dificuldades e problemas, né? Então, uma governança proativa mínima, obviamente. A gente sabe que uma empresa que está começando ali, uma startup de tecnologia, ela tem ainda poucos recursos, mas ela já está ligada, um pouco mais atenta aí às questões de governança, até porque no futuro, se essa empresa for vendida e se ela tiver os fundamentos básicos da governança, ela vai ter um valuation, a valorização dessa empresa vai ser melhor, né? E a gente vê que outras regiões do Brasil ainda sofrem muito com isso. Você trouxe aqui o agronegócio. Se eu pudesse destacar aqui o agronegócio, na nossa visão aqui da Board Academy, é o último a pensar, infelizmente, aí, no plano de sucessão, né, de passar de pai para filho, de filho para neto, ainda tem muita dificuldade. E eu estou falando de empresas aqui, Sebastião, com faturamento acima de bilhão, tá? A gente é bem procurado aqui para constituir o conselho dessas empresas e quando a gente coloca o pé lá na água, literalmente, a gente vê, opa, antes do conselho a gente precisa ter aqui um bom plano de sucessão, os mínimos de governança corporativa para que a gente possa seguir aí com essa empresa bem, né? Lembrando que o conselho, Sebastião, é uma caixinha, então dentro de todos os fundamentos de governança, tá? Então, tem muita empresa que já tem a governança, tem o seu CEO, tem as boas práticas ou as melhores práticas de governança, mas ainda não tem um conselho, está no processo de implementação. Então, o conselho vem para coroar, né? Seria aí a cereja do bolo dos fundamentos de governança. Então, voltando na tua pergunta aqui, eu ainda vejo um desafio enorme quando a gente fala principalmente do agronegócio, então centro-oeste, um pouco do sul também, em estarem atentos aí a esse plano de sucessão, tá? Tem uma grande oportunidade aí. Pois é buscar conhecimento, né? São setores muito potentes, economicamente muito fortes, Sim. né? Mas acabam não sendo sustentáveis, né? Ou criam uma dor de cabeça se não tiver um plano sucessório aí, que foi o que a gente explorou mais nesse bloco aqui, porque é um tema bastante interessante também, falando aí de governança e da visão que tem também aí você como conselheiro também. Bom, Farias, vamos fazer mais um intervalo rapidinho, quero voltar na sequência, explorando mais do que você começou a dizer lá no início, da importância de pessoas dentro das empresas. As empresas são formadas por pessoas, né? E aí um crescimento profissional, ele depende também, além de todo o conhecimento, todo um perfil que a gente falou no início, mas também depende desse entendimento do todo, né? Do engajamento da equipe que está junto, enfim, do quanto esse ativo tem ganhado, infelizmente, cada vez mais valor e mais força dentro do mercado, dentro das corporações, independente do tamanho que seja, do porte que seja. Mais um intervalo rapidinho, Farias, a gente segue na conversa na sequência aí, tá bom? Muito bem. Você de casa também? Continue aqui com a gente. Não terminou o rumo certo ainda não, a gente vai para o último bloco daqui a pouquinho.
De volta para o Rumo Certo, agora sim para o último bloco dessa edição especial de hoje. Tenho o prazer de ter aqui comigo Farias Souza, CEO da Board Academy. Vamos voltar para a nossa conversa para não perder tempo. A gente já falou 2 blocos aí, parece que foi muito. Foi nada, a gente tem muito para falar ainda, né? Porque esse tema, ou enfim, temas que envolvem pessoas, que envolvem gente, que envolvem formação, conhecimento, desenvolvimento, a gente fala o dia inteiro, se for preciso. Não só porque é bom de se falar sobre isso, a gente aprende cada vez mais, porque é necessário quando se fala de negócios também, né? É claro, né, Farias, que a gente tem que ter o pragmatismo lá do negócio, Sim. Quanto receita, ele tem que ser sustentável financeiramente, mas cada vez mais, eu tenho visto isso com uma felicidade enorme, as empresas, as corporações e o mercado têm exigido a valorização do ativo pessoa dentro das corporações, né? A gente começou falando aqui de crescimento profissional, tendo a sua história como referência, lá de chapeiro numa grande indústria, uma grande empresa de hambúrgueres, até conselheiro de grandes corporações também. Mas para chegar a tudo isso, você teve sempre um time à sua volta e soube lidar com isso, né? Tendo a sua história como referência. Me fale, como é que é isso, essa relação hoje em dia com colaboradores dentro das corporações? Elas só se desenvolvem, só crescem se essa visão da valorização e da humanização, eu diria, for bem colocada na ponta do lápis, né, Farias? Sem dúvida, Sebastião. E aqui eu poderia deixar aqui uma dica, né, que já é hoje, o presente já é assim, mas no futuro cada vez mais a gente vai ver que as empresas, antes de vender seus produtos e serviços, Sebastião, serão empresas de educação. E por que eu falo isso, né? Porque é um grande desafio não só recrutar, selecionar, contratar, mas também reter, né? A gente sabe que mão de obra qualificada hoje é um grande desafio. E para isso não tem jeito, as empresas deverão então ter uma pegada aí de educadoras, formando, desenvolvendo e preparando aí os seus profissionais para que eles possam ter aí um bom resultado, né? Então, eu me vi também do outro lado do balcão nesse caso aqui, muitos líderes apostaram e confiaram no meu trabalho. Hoje é o meu desafio fazer isso então com o time que eu atuo. Então fica aqui o meu convite para você, líder, empresário, você que está à frente de um projeto. O teu papel é desafiar, confiar, acreditar nas pessoas para que elas possam dar mais e, obviamente, apoiar aí, dando as ferramentas, os elementos, a caixa de ferramentas que cada um deles precisa, né? Então, eu levo para a minha vida, Sebastião, uma sigla que se chama PAI, que é preparar as pessoas, né, praticar, fazer com que elas possam praticar os valores da empresa, preparando-as, acreditar nas pessoas e na cultura da empresa e, claro, o nosso papel como líder, como empresário, como conselheiro, influenciar as pessoas para que elas façam a coisa correta, né? Mesmo quando a mídia ou os clientes ou os colaboradores não estão vendo, que a gente faça as coisas corretas. Então, se eu pudesse deixar aqui uma sigla, é preparar e praticar, PAI, A de acreditar e, por último, I de influenciar positivamente os negócios, os ecossistemas, e cada vez mais precisam de gente. E não tem jeito, né? É nosso papel formar, treinar, desenvolver para que essas pessoas possam crescer e, com isso, obviamente, elas possam ajudar no crescimento aí dos negócios. Esse tema educação é outro, né? Importantíssimo, né? A gente carece na base já de uma educação e aí educação empreendedora também, né, Farias? A gente precisa de um movimento enorme, que além do setor privado e do trabalho que você está fazendo, por exemplo, aí na Board Academy, mas até do setor público, de políticas mais voltadas para isso, Principalmente. Né? Não? E até na universidade, a gente sai da faculdade não aprendendo a empreender também, não é? Então, você sabe, é uma história interessante, inclusive eu me formei em administração de empresas e na sequência eu fiz aí um MBA em gestão empresarial. Você sabe, Sebastião, que eu me lembro muito bem que numa das cadeiras da faculdade de empreendedorismo, lá a gente foi ensinado, olha que coisa meio maluca, né? Como fazer um currículo. Então, assim, imagina, na cadeira de empreendedorismo eu aprender a fazer um currículo. Isso não funciona mais, né? E cada vez mais todo esse canal de educação, os canais que a gente tem, as oportunidades que a gente tem de se educar, você pode ver que eles são, e cada vez mais serão assim, micro formações.
dificilmente você vai ficar 4, 6, 7 anos numa faculdade para depois sim desempenhar a tua função. Então, a gente acaba tendo não só demanda, mas oferta no mercado de microformações empreendedoras para que você aí, então, pequeno e médio empreendedor, possa se atualizar de maneira rápida e, obviamente, já colocar em prática aquilo que você aprendeu para você alavancar o teu negócio. Então, o mercado está mudando muito rápido, Sebastião. E não é só o mercado brasileiro, a gente está falando do mercado principalmente americano, que não está saindo, está deixando de ofertar, então, educação de longo prazo, né? Porque imagina uma faculdade novamente de 4 ou 5 anos, quando você sai de lá, infelizmente aquilo que você aprendeu no primeiro ano acaba não utilizando mais. Então, a gente vai ver aqui no mercado brasileiro, a gente está falando aqui do Rumo Certo, então, cada vez mais educação, cursos, programas de desenvolvimento mais curtos, mais rápidos, mais práticos, para que a pessoa realmente possa pegar aquela informação, aquele conhecimento, já colocar em prática, obviamente, para começar a ter resultados. O mercado está cada vez mais dinâmico, né? E que bom. Muito. Então, e no conteúdo dessas formações, microformações, eu diria, como você disse também, a técnica é um ponto, mas não é só, né? Tem outros elementos importantes aí, e volto a isso, eu gosto muito dessa tecla aí de bater, ela não cansa, de outros elementos importantes, que é a relação de comportamento, né? De as habilidades, soft skills, né? As habilidades comportamentais. Quer que você fale um pouco disso também? Que isso também não é moda, como a gente disse lá em outras questões importantes hoje em dia. Mas é isso, o técnico é preciso, claro, precisa ter conhecimento técnico, que a gente aprende na academia, sim, mas é preciso desenvolver cada vez mais, porque é saudável também, né? Saudável, saúde física, saúde financeira, saúde mental, que se desenvolva e se aprenda a lidar mais com pessoas, com gente, né, Farias? Sem dúvida. É mais do que saudável, Sebastião, é vital. Você pode ter uma excelente caixa de ferramentas, que é aquilo que a gente chama de hard skills, mas se você não tiver e saber se comunicar, saber ouvir, né? Mas ouvir realmente o teu liderado, ou o teu cliente está falando, não tenta imaginar ou adivinhar o que o teu cliente ou o teu colaborador está falando. Você precisa ter aquilo que a gente chama de escuta ativa, para realmente ter certeza do que a pessoa quer ou ela está colocando ali. Então, a gente sai, né, do mundo da tecnologia e novamente entra aqui no mundo das pessoas. Então, saber se comportar, se relacionar em grupo, principalmente em colegiado, né? Então, se você está aí no teu time, na tua empresa, não tem jeito. Ninguém faz nada grandioso sozinho, Sebastião. A gente precisa saber trabalhar em equipe, em time. E para isso, obviamente, a gente vai ter que ter essas habilidades, aquilo que a gente fala de soft skills, né? Saber se comunicar, se relacionar, estar aberto a mudanças, saber se posicionar na hora certa, né? Se você tiver que voltar com uma ideia, não tem problema de assumir, eu errei, eu não sei, vou buscar a informação. Cada vez mais eu vejo, e principalmente no papel dos conselheiros, a humildade, né? Sebastião, se eu pudesse resumir em uma única habilidade para um bom conselheiro, um bom líder, é a humildade. A gente tem que saber que não sabemos de tudo, né? Então, assim, se a gente puder começar com esse primeiro passo da humildade, eu tenho certeza que essas habilidades comportamentais aqui que a gente está comentando serão muito, muito melhor desenvolvidas, né? E que bom que não sabemos de tudo, né? Precisamos aprender, Sim. Aprender é bom, a gente tem aí muito para aprender, né? Agora, sendo um pouquinho pontual, é claro, eu quero roubar um pouquinho aí mais do seu conhecimento todo e das estratégias que você desenvolve hoje também nesse trabalho aí como conselheiro e na Board Academy, na formação também, trazendo isso para cá de forma muito simplista e muito singela por hora. Para onde a gente pode começar hoje? Digamos, Farias, numa corporação, numa empresa, independente do porte dela, mas a gente criar sistemas, talvez, para o dia a dia, alguém que ainda não esteja antenado com isso, né? Para melhorar cada vez mais essa relação e que depois vai melhorar a produtividade também. No dia a dia, você estabelece algum ponto, é mais feedbacks, talvez, com seus colaboradores, é reuniões mais sistemáticas.
Que tipo de ação mais prática, né? Para sair do discurso, ações mais práticas que a gente, tem que buscar muito conhecimento, muita informação, mas que a gente já possa aplicar e pelo menos ir abrindo a mente para a necessidade disso. Posso deixar aqui 3 dicas, Sebastião, que eu acho que fazem todo sentido, que eu uso no meu dia a dia aqui como CEO, diretor-geral da Board Academy e também das empresas onde eu atuo como conselheiro, né? Então, a primeira dica que eu posso deixar aqui para esses micro e pequenos empreendedores, médios empreendedores, é ter uma agenda muito clara, né, de atividades e atuação ao longo da semana, ao longo do mês. E dentro dessa agenda, Sebastião, que tenham momentos ali que você possa conversar com o teu time, né? Seja numa reunião de time mesmo, com várias pessoas, mas o one-to-one, aquilo é 1 a 1 que a gente fala aqui, que é super importante. A segunda dica é o feedback, então ter nessa agenda horários, momentos para você encontrar com o teu time, os liderados, ou até mesmo com o teu cliente, ouvindo o teu cliente, para quê? Para receber feedback. É sempre muito importante saber se a visão do teu time, a visão do teu cliente é a visão que você tem. Que às vezes a gente pode estar um pouco descalibrado e é importante, obviamente, saber e enxergar pelos olhos do colaborador e do cliente também. Isso faz toda a diferença. E a terceira dica que eu poderia dar aqui é buscar repertório, que tem a ver com conhecimento, educação, que a gente já estava falando um tempo atrás, que é o tempo todo você tem que estar se alimentando, você como empresário, dono de empresa, empreendedor, se alimentando de novas informações, novos conhecimentos para você trazer também, inclusive para o teu time aí, para os seus colaboradores e principalmente para os seus clientes. Então, se eu pudesse dar de maneira prática aqui, Sebastião, 3 dicas. Primeiro, ter uma agenda muito clara do que você vai fazer ao longo do mês, ao longo do semestre, ao longo do ano. Segundo, usar essa ferramenta de feedback que é poderosa demais, seja com cliente, fornecedor e também com seus colaboradores. E por último, obviamente, repertório. Para você ser um empresário, um empreendedor de alta performance, você precisa o tempo todo estar se atualizando. E educação é para sempre, né? E o resultado é certo, né, Farias? E é curioso. É rumo certo. É rumo certo. Não, e o curioso para a gente concluir essa nossa conversa aqui é que a gente, quando vê uma trajetória como a sua, ou eu digo, é possível que alguém possa falar quando vê a trajetória de um profissional de alta performance ou de uma empresa bem-sucedida, é comum a gente às vezes ouvir que foi sorte, né? E tudo que não foi é sorte, né? A sorte, na verdade, é curioso, né? Que a gente pode dizer, outro dia eu li isso, que quanto mais eu trabalho, quanto mais duro eu dou no meu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Não é sorte, né, Farias? No futuro vão dizer que foi sorte, mas eu costumo dizer, Sebastião, quem vê palco não vê bastidor, né? O empreendedor, o empresário hoje no Brasil, ele é um grande herói. Eu costumo dizer que o CNPJ é a capa do herói, né? Ou seja, é o cinto do Batman, porque realmente o empreendedor aqui no Brasil, ele sofre desafios de todos os lados. Em alguns momentos, inclusive, ele é mal visto aí pela sociedade, mas ele é que leva esse país, esse Brasilzão aí para o futuro, né? Então, para finalizar aqui, eu queria agradecer a oportunidade que você aqui, junto com o Rumo Certo, está dando para que a gente possa falar um pouco mais, dar esperança, dar direcionamento e principalmente clareza para os empresários aqui no Brasil, que realmente são heróis e que precisam estar à frente ali no leme, né, da sua embarcação, no dia a dia. Normalmente são os primeiros a chegar na empresa, são os últimos a sair e precisam de apoio, ajuda. E eu não tenho dúvida que a única saída que esses empreendedores e empresários têm é a educação. Quanto mais informação eles tiverem, qualitativa, obviamente, eles poderão tomar as melhores decisões nos seus negócios, né? Porque, volto a falar, no mundo dos negócios não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. E se a gente puder usar a experiência das pessoas que já passaram por desafios e dificuldades para não errar, é melhor que a gente consiga fazer dessa forma, né, Sebastião? É conhecimento. A gente aprende com os erros, sim, mas a gente aprende a errar menos também, né? Sim. Ou pelo menos resolver com mais agilidade os erros que tem, né? Olha, meu caro, eu que sou muito grato pela sua participação aqui, eu e todo mundo que nos acompanha, muito grato pela sua participação aqui, por compartilhar do seu conhecimento. Você nos deu uma aula hoje,
tem que pagar por essa aula aí depois, fazendo parte aqui da Board Academy de alguma maneira. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Educação é tudo, mesmo como você diz. Que você consiga desenvolver cada vez com mais maestria esse trabalho. Parabéns pela sua história também, que é uma história motivadora. Só por ela a gente já se instiga e dá vontade de ir atrás, buscar conhecimento, né? Então, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Sucesso cada vez mais no seu trabalho. Eu que agradeço aqui, então, o convite, estar aqui com o super timaço do Rumo Certo. Novamente, deixo aqui, para quem está acompanhando a gente, o mais difícil da caminhada é a consistência. Né? Eu costumo dizer isso para o meu time aqui. Chegar no pódio, a gente até consegue chegar. Se manter é um pouco mais difícil, é um pouco clichê isso. E como é que a gente faz para se manter, Sebastião? Sendo criativo, inovador, fazendo de formas diferentes, surpreendendo clientes e colaboradores, né? Se você fizer isso de maneira consistente, certamente o sucesso vem. Pode demorar um pouco. Eu costumo dizer que o empreendedor no Brasil, Sebastião, ele prega no deserto, mas em algum momento vai passar alguém na frente e vai ver a sua pregação. Então, continue, siga em frente. Isso Rumo aí. certo. Muito bom, Rumo Certo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Digo de novo, sucesso cada vez mais no seu trabalho. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Eu sei que tem muito conteúdo aí para a gente compartilhar também. Foi um prazer enorme. Igualmente. Muito bem, foi um prazer também estar com você aqui, contar com a sua audiência. Muito obrigado pela sua participação dessa maneira aqui no Rumo Certo de hoje, nessa edição especial de quase 1 hora. Eu volto no próximo programa. Forte abraço para você e até mais.